noite, queridos amigos. Estamos de volta nesse domingo gostoso para falar de Evangelho segundo o Espiritismo, para dar continuidade ao nosso estudo. Agradecendo já os nossos amigos que todos os domingos estão aqui, trazendo para vocês o conhecimento deles, partilhando essa energia tão importante para o nosso crescimento, para a ascensão espiritual. Mas, acima de tudo, aprendendo, né? Nós que estamos aqui também aprendemos muito com o Evangelho. Cada leitura, cada renovação de leitura, algo novo é extraído. Essa que vos fala é Débora Rodrigues, sou de Bocaiúva, norte de Minas, e vou estar aí, já estou com vocês há algum tempo, em alguns domingos acompanhando esse estudo. Então, vamos com a nossa dinâmica, né? A dinâmica que eu gosto de trabalhar, lendo e depois comentando, para a gente entendendo aí, então, o que os espíritos, junto com Kardec, trouxe de essência, né, desse estudo. E nós estamos aí no capítulo 16 e hoje nós vamos falar do item 7. No capítulo 16, não se pode servir a Deus e Mamon. E o item 7, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Então, vou lendo um pouquinho e a gente vai comentando. O item 7, então, começa assim. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Então, já começa essa dinâmica, né? As pessoas, algumas pessoas ainda ignorantes, aí eu falo ignorantes de ausência de saber, né? Ignorantes às verdades, às leis naturais, às leis de Deus, abominam a riqueza por acharem que ela é um caminho de perdição, somente um caminho de perdição. A riqueza também, como a gente vai ver aqui nesse item, ela é uma prova, é uma forma de se evoluir. O problema é como se utiliza, assim como se utiliza da miséria, né? Para se vitimizar, para não se responsabilizar das responsabilidades, né? Ficou um pouquinho ambíguo, para não se responsabilizar então aí de seus atos, e aí eu vou me excusando pela minha condição social. Se eu sou rico, então eu tô ali já com a encarnação perdida, porque eu tô na condição de uma pessoa mais abastada, então em tese eu não estaria passando por provações. Ou se eu sou pobre, bom, eu já estou ali garantido porque eu vim numa condição de miserabilidade, né? E isso já me garante ali um sucesso nessa encarnação. Será que é assim mesmo? Né? Assim a gente já começa com esse alerta dos espíritos. Será que Deus escolheria alguns para vir nessa condição como peças marcadas? E essas pessoas aí não lutariam então para um desfecho diferente das suas vidas, né? Elas estariam ali predestinadas a uma determinada situação? É uma reflexão interessante. E aí o texto, né, o item, ele vem trazendo, desmistificando isso, explicando nas palavras dos espíritos, na forma, na essência dos espíritos, que as coisas não são bem assim. Então continua. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gere e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. E aí a gente tem que ter muita flexibilidade e entender que não é a todos. Então a riqueza, ela sem dúvida, ela é um facilitador para você aí se colocar em uma posição superior. Em que sentido? De esquecer dos seus irmãos, esquecer de auxiliar esses irmãos, de prestar então ali uma assistência a eles e se perder na fascinação, né, das comodidades, do conforto
que a riqueza pode trazer, mas não é uma regra absoluta. A gente tem ali situações que de fato são assim, a história, né? A história do mundo em suas culturas e diversos povos traz muito isso, de líderes com poder e riquezas que se perderam na sua função, mas a gente também tem exceções de pessoas que usufruíram dessa riqueza e beneficiaram a outros, ou seja, cumpriram ali com as suas missões terrenas, com as suas missões com seus irmãos. E continua aqui. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria e riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Então aí é uma outra questão de pessoas que passam desse estado de miserabilidade, de pouca condição econômica para um estado de riqueza, às vezes se perdem neste encantamento, esse deslumbramento, e esquecem daqueles que estiveram ao seu lado, das próprias dificuldades que eles passaram, das situações que a encarnação lhes proporcionaram, né? E agora afastam isso como a parte ali obscura de sua vida, sem proveito, e não é assim, e passam a agir de forma diferente, se esquecendo da transitoriedade da vida encarnada, da transitoriedade desta jornada, porque a gente vai pensar o seguinte: tanto o miserável economicamente quanto o mais abastado estão numa condição transitória. E aí entra aquelas frases clichês, né? Daqui não se leva nada, caixão não tem gaveta, a gente escuta tantos termos. E eles têm sim um fundamento, porque na verdade quando você desencarna, o que é analisado espiritualmente, né? O que seu espírito diz? Porque a gente fala assim, as pessoas têm essa ideia, então quando eu desencarnar, virá espíritos que vão dizer se eu fui ou não bom, se eu cumpri ou não com os meus compromissos, se eu então segui aí o que eu programei para minha reencarnação. Quando na verdade, quando nós desencarnamos, a nossa energia, o nosso perispírito, a nossa composição atmosférica, né, como se a gente tivesse em volta da gente ali energias que dizem dos nossos sentimentos, são eles que nos selecionam. Então, eu vou para onde eu estou mais afim, onde eu me afinizo. Se eu for uma pessoa que segui valores, que busquei auxiliar o próximo, seguir uma vida espiritualizada, e eu não estou falando de religião, estou falando de uma conexão divina, se eu cumprir com as minhas metas da minha família, isso aí diferente da intensidade, cada um tem um propósito. Então, a energia do meu espírito, ela vai ser mais branda, mais sutil, mais leve, e aí ela vai dizer que eu posso me afinizar a mundos mentais, a padrões mentais mais elevados. E isso é que me seleciona para um futuro, né, na nossa pátria espiritual. Da mesma maneira, se eu fui uma pessoa que eu não cumpri com as minhas obrigações e compromissos espirituais, a minha energia densa, né, porque ela vem carregada da minha consciência culposa, então essa densidade energética me mantém preso a situações que eu não cumpri. E fala assim, mas o espírito ele pode seguir, ele pode se libertar da situação, porque ele ainda acompanha a família, porque ele se prende ainda em determinada situação, justamente por esse apego das coisas feitas e não feitas, principalmente das não feitas, quando você se depara com o desencarne e você vê as possibilidades que você teve nessa encarnação e desperdiçou por procrastinação, pela essa vaidade, pelo esse deslumbramento, essa fascinação. Tem vários motivos. Nós todos os dias fazemos isso de alguma forma.
quando a gente deixa de fazer uma prece, depois eu faço. Ou quando você deixa de auxiliar o outro, a outra pessoa faz isso. Então, são situações que geram um histórico espiritual em nós, um registro, né? Como se a gente fosse um computador. Todas as nossas ações, pensamentos, intenções e sentimentos são registrados nesse computador em forma de energia. Por isso, quando a gente fala a gente está aqui para se limpar, né? Para evoluir, para progredir enquanto espíritos, então a gente nada mais do que está sanando em nós, nesse sistema, esses déficits aí de comportamentos, de ações, intenções, sentimentos e pensamentos. O presidente da casa espírita que eu frequento, ele usa um termo que eu acho muito interessante, né? Quando ele fala do ser humano, que a gente fala do sistema complexo planetário, né? Então, esse sistema complexo planetário, a título de universo, a gente sabe que ele é cheio, esse macrocosmo, ele é cheio de detalhes, de situações específicas que o fazem ser como é. E nós, enquanto indivíduos, seres espirituais, essência, nós temos em nós esse macrocosmo em menor proporção, mas tão complexo quanto, porque nós carregamos marcas que nos individualizam, nós carregamos marcas que compõem a nossa essência de complexidade, de grande complexidade, que nos torna quem nós somos. Então, absorver, entender, trabalhar isso é missão de muitas vidas, porque aí nós estamos há quantas encarnações no equívoco? Estamos há quantas encarnações aí deixando de fazer o essencial para os nossos espíritos? Então, essa conversa aí vai longe. Então, a questão da miséria, da riqueza, são apenas condições que os nossos espíritos encontram para ir estar expurgando aquilo que lhe é necessário. Então, continuando aqui com o nosso texto. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa a miséria e riqueza, né? Se a gente leu antes, eu voltei aqui, esquece de pronto a sua primeira condição. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Então aí os espíritos utilizam uma analogia muito interessante, né? Quando a gente fala de drogas, a gente pensa sempre nos ilícitos, né? Mais comuns que as pessoas usam para fugir ali da sua realidade e obterem alguma sensação de prazer temporário, estimularem de forma equivocada a sua dopamina, a sensação de prazer. Mas as drogas, por isso que a gente vê drogarias, né, farmácias, drogarias, elas são compostos, substâncias que eles alteram uma condição, quando bem utilizadas, para beneficiar o indivíduo. Num caso simples de dor de cabeça, você toma um analgésico. Então, essa substância química, ela, em contato com o seu organismo, produz, então, ali, uma sensação que modifica o estado da dor para um estado de alívio. Aí entra numa questão química que eu não sei, mas é só para usar o exemplo, pegando esse gancho aqui dos espíritos na explicação. Então, é um veneno. Em que aspecto? Se eu utilizo um medicamento do qual eu não preciso, então eu gero uma sobrecarga no meu organismo para obter uma sensação de prazer que seja, e aí então eu gero um desequilíbrio, eu estou envenenando o meu corpo. Mas se eu uso a medida que se deve usar e com discernimento, né? Então isso gera um benefício. E assim é a riqueza. Se mesmo usufruindo desse estado de conforto e de comodidade física, eu utilizo para auxiliar a outros, então eu estou utilizando de boa forma. E aí a gente pega exemplos de grandes organizações que você tem aí,
que fazem a captação de recursos para uma redistribuição de pessoas menos favorecidas, sejam economicamente, em questão de saúde, em questão de vulnerabilidade social, ou tudo isso junto, mas eles se utilizam do quê? Dos meios arrecadados ou dos próprios meios para auxiliar a outros. E a gente tem que entender uma coisa muito importante quando a gente fala de riqueza e de dinheiro. Eu vou usar a palavra dinheiro, tá? Dinheiro é matéria. Dinheiro é energia. O que é matéria? O que é energia? A matéria é energia condensada, algo palpável e que a gente, né, consegue enxergar, descrever muitas vezes. Então, o dinheiro é energia. Então, esse fluxo, essa energia, ela tem que ser circular, ela tem que passar por mim e beneficiar a outros. Quando essa energia ela chega e para em mim, ela vai gerar um excesso em mim e isso, de certa forma, vai trazer alguns malefícios, porque eu não estou circulando. É como a energia positiva. Quem detém de mediunidade, que pratica, né, que desenvolve essa mediunidade, que auxilia, sabe que quando você se acumula de energia positiva, você também tem um mal-estar, porque você está sobrecarregado. Você não está circulando essa energia. Porque se a gente tem algo, isso tem uma função em nós. Se eu tenho dinheiro é por algum motivo, porque eu tenho uma condição que vai me dar condição de auxiliar a outros. Se eu tenho uma condição mediúnica, isso também é para auxiliar a outros e assim segue para outras situações. Por que o médico é médico, se não para auxiliar a outro? Por que o advogado é um advogado, se não para auxiliar a outro? E assim segue para diversas outras profissões. Então nós estamos sempre numa função primordial, que é servir ao próximo, independente da nossa condição. Todo mundo pode auxiliar de alguma forma, seja com o silêncio, seja com o ouvir. Dando continuidade, então, voltando ao texto, senão eu falo demais, e aí vocês podem falar que eu vou diminuindo isso. O item continua da seguinte forma. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Então, quem que não lembra, né, daquele jovem rico que procura Jesus por alguma forma, porque ele quer seguir aquilo, ele entende que Jesus ele traz um benefício espiritual, ele tem é um mestre mesmo, ele detém de um conhecimento que pode levá-lo a algo grandioso. Então Jesus lhe coloca como condição, deixa tudo e me segue. E aí as pessoas utilizam isso de forma equivocada para falar assim, olha, só os pobres então que vão para o céu, né? A condição de miserabilidade, a condição econômica determina quem se evolui ou não. E na verdade, Jesus estava falando do apego material, porque ele viu um jovem bom, um jovem com valores, mas que ainda se apegava demais à matéria, aquilo que sua família construiu, aquilo que ele tinha, que detinha valor. Então, a proposta de Jesus não é para deixar-se a riqueza, sim deixar-se ao apego material. Quando a gente fala de matéria, é interessante que as pessoas associam muito a matéria a dinheiro. Mas matéria não é só o dinheiro. Apego emocional, um apego de uma mãe a um filho. Tem eu não vou lembrar qual dos livros, né, do nosso lar, que tem uma história de uma mãe que desencarna e por apego à filha, ela permanece ali junto à família e gerando uma instabilidade espiritual naqueles seres ali, na madrasta, né, que cuida da sua filha, uma pessoa boa, mas que ela acaba gerando um desequilíbrio pela sua presença espiritual. E aquela mãe, ela é ruim? Não, ela amava, ela ama,
né, aquele ser espiritual, mas ela tem um apego material que não a deixava evoluir e não deixava os outros seres evoluírem. Então ela interferia naquele processo por uma questão de apego emocional, apego sentimental àquela criança. E isso se segue em diversas situações. Hoje em dia a gente pode falar de apego a status social, apego a status profissional. Tem tantos tipos de apego que a gente pode citar aí, de pessoas que às vezes estão em uma carreira profissional infeliz, mas não deixam essa carreira porque acreditam que não vão conseguir ali recomeçar, se apegam às pessoas que as admiram de alguma forma, ou que elas pensam que admiram, e deixam aí de seguir a sua evolução, de seguir então a sua jornada naquele caminho que seria melhor para ela, né? Por uma questão de apego. Continuando, aquele moço com efeito se julgava quite porque observara certos mandamentos, e no entanto recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com o sacrifício. Então aquele jovem era bom porque ele seguia, ele honrava pai e mãe, ele seguia a questão dos mandamentos, né? Foram trazidos ali por Moisés, mas ele não, por mais que ele quisesse um caminho novo, um caminho diferente, ele não se sacrificou o suficiente, ele não abriu mão o suficiente daquilo que ele achava que ele tinha, que é temporário, para seguir então Jesus. Ele prefere se apegar àquela transitoriedade, daquela condição ali. E isso, as pessoas falam assim, poxa, que pessoa materialista. O materialismo é sim uma condição de apego, mas a gente tem uma condição de apego muito importante a ser discutida, que é o medo. Às vezes, a pessoa ela é apegada não pela matéria em si, mas pelo medo da dificuldade, pelo medo da privação, pelo medo da renúncia em si, por medo de não dar conta. Nós vivemos num sistema de autocobrança, porque quando você fala aí de mídias sociais, de comparação, então as pessoas hoje mostram nas redes sociais, e não só nas redes sociais, mas em outros locais, uma vida que às vezes não existe, né? Ninguém está feliz o tempo inteiro, nenhum casal está em harmonia 100%, então a gente tem sim dificuldades do relacionamento familiar, dificuldades no relacionamento amoroso, e isso implica diversas coisas na nossa vida. Então, o medo também é um paralisador. Quando a gente fala de medo, a gente está falando também de um paralisador aí, e algo que nos impede de evoluir. Nosso medo de ser, quando você se propõe, por exemplo, a seguir uma caminhada espiritual, e você sabe que isso vai implicar em algumas renúncias de festas, renúncias de pessoas, né, de amizades. Então a gente tem medo da rejeição, da não aprovação da sociedade. Poxa, olha, tal pessoa tá tão diferente agora, se sente superior porque acha que é melhor que todo mundo, e na verdade você só está buscando uma condição espiritual melhor. Mas nós temos medo dessa rejeição. O ser humano ele ainda tem uma necessidade de aprovação, de validação do outro, porque nós culturalmente somos criados assim, né? Provavelmente na sua casa, e eu posso falar por mim, né, me dar como exemplo, a gente recebe elogio quando a gente acerta. E às vezes nós esquecemos de passar para os nossos filhos, para a nossa família, as pessoas ao nosso redor, que o erro também é válido. Porque no erro eu cresço, no erro eu estou me aprimorando, e o erro é uma tentativa, o erro é uma intenção. E aí Emmanuel fala, ainda que, mesmo que eu erre por amor, eu já estaria acertando, porque a minha intenção foi amar. Ele não fala desse jeito, mas a gente traz essa interpretação aí, porque na verdade ele está falando da intenção do espírito. Então qual é a sua intenção? Qual o seu propósito? Ao que você se apega? É isso que vai dizer muito de você. Voltando aqui ao texto, o que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva destinada a pôr a nu o fundo de seu pensamento. Ele podia sem dúvida ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém,
não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e sua mãe. Não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. E isso que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Então, ele traz aqui esse pensamento de que, por mais que ele seguia passos exteriores, como eu me mostro para a sociedade, corretos, os passos interiores. Porque o que é a caridade? É doar de si, ainda que seja material, é doar de si ao outro. Então ele não praticava essa caridade essencial, e fora da caridade nós sabemos que não há salvação. Por quê? Porque nós não estamos sendo verdadeiros e fidedignos ao nosso sistema espiritual, à nossa essência real, que é a do amor. Então nós fugimos disso quando nós nos comportamos de outra maneira, e deixamos de cumprir com aquilo que foi predeterminado por nós nesta encarnação, que nós escolhemos as nossas situações, nós escolhemos juntos com os nossos benfeitores espirituais, mentores e espíritos que nos acompanham nessa jornada, a forma de seguir nessa vida para reajustarmos com o nosso sistema, para desfazer desafetos, trazê-los a um realinhamento energético aí e sermos melhores que ontem e seguir nessa jornada em ascensão. E aí continua: a consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Então, a responsabilidade é nossa, e não da situação, não da energia. A energia sem o impulsionamento magnético do ser espiritual, do ser encarnado, ela é só energia. Ela é incapaz de, por si só, de afetar ao outro. Nós permitimos o tempo inteiro, nós nos permitimos ser afetados pelas energias, nós permitimos que essa energia afete a outro. Então é isso que Jesus chama ali nesse contexto, e os espíritos muito bem colocam, que não é a riqueza o problema, é o uso, como se usa ela, quem usa, quem está usufruindo dela ou não, que tem a responsabilidade sobre a situação. Então, ser rico ou não ser rico, ser miserável ou não ser miserável, é apenas mais uma condição de ser, e não me fugiu a palavra aqui, e não a determinação daquilo que se irá acontecer com aquele espírito. E aí, continuando, é a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Então o dinheiro nos gera a segurança, a acessibilidade, liberdade geográfica, liberdade de auxiliar ao outro, sem que isso lhe gere medo, né? A gente retoma na questão da insegurança. Então, assim, quando bem usado, traz enormes benefícios a nós e aos outros que nos acompanham. E aí continua: com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, cresce incessantemente
cresce, para alimentar essa população que cresce incessantemente, se faz aumentar a produção. Antes de continuar, me veio uma coisa assim muito interessante, que foi um questionamento logo quando eu comecei a estudar o Espiritismo, que foi no sentido de, não o apego, mas se a gente tinha... Vou usar um exemplo aqui só para vocês entenderem o sentido da situação. Eu moro numa casa e eu quero deixar ela mais bonita, eu quero deixar ela linda, e a que ponto que isso é necessário, a que ponto que isso é uma questão de vaidade ou um apego material. E aí me veio como resposta da espiritualidade que nós temos o dever de deixar melhor aquilo que recebemos. Então não quer dizer que eu vou justificar isso para fazer as coisas, mas no sentido de que se eu tenho a condição de deixar esse espaço aqui mais bonito do que ele é, eu não estou fazendo isso só para mim. Eu estou deixando a casa, o meu ambiente mais bonito da forma que eu posso fazer. E isso se reflete em outros campos da nossa vida. Então nós temos o dever de melhorar cada local, cada sentimento, cada relacionamento que nós estamos. É nossa missão fazê-lo ser melhor do que quando nós o recebemos. E isso é transbordo, isso é evolução espiritual. E aí, continuando aqui, se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obras do século, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos, a necessidade de fazê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Olha que interessante, a gente esquece e desvaloriza o trabalho daqueles que nos antecederam, os cientistas, os filósofos, os grandes pensadores aí, que trouxeram as descobertas, que trouxeram essa evolução. O mundo como nós conhecemos hoje, eles tiveram sua importância primordial, e sem esse empenho deles no estudo, sem essa obsessão de certa forma em trazer o progresso, então nós não chegaríamos onde a gente está hoje. É interessante pensar nisso. Então quer dizer, eu tenho ali um grande ser pensante que dedicou sua vida a uma obra. E pode parecer pequeno, mas essa obra me proporcionou essa luz, me proporcionou esse meio de contato com vocês através da internet, através dos aparelhos eletrônicos, o conhecimento de livros digitais para quem não tem essa acessibilidade, a oportunidade de poder adquirir um livro material. Então, todas essas descobertas, toda essa evolução material, ela é fruto de um empenho de seres. E isso tem o seu valor. Essa busca de riqueza intelectual, essa busca de riqueza material, ela traz um enriquecimento moral. Porque quando a gente estuda o livro dos Espíritos, a gente sabe que a evolução ela se subdivide em intelectual e moral. E uma depende da outra, não dá para seguir. Eu não consigo ser bom, eu não consigo evoluir moralmente sem deter de condições ali intelectuais para isso, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer que a moralidade sem a intelectualidade, ela é uma condição limitada. Então, até para ser bom eu preciso ter inteligência para usufruir disso. E a intelectualidade sem moralidade, ela é a banalização do conhecimento. Então, se eu não tenho moral, mas detenho de conhecimento, então a mim eu permito tudo, inclusive a fazer o mal ao outro.
né, por uma ausência de condição moral. Então a gente vai ver que eles estão sempre interligados aí como forma de crescimento, de amadurecimento espiritual e condição primordial para a evolução. E aí, para finalizar, né? Já estamos acabando, passa rápido, né? Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividades, nem estimulante, nem pesquisas. Deixa eu voltar aqui. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividades, nem estimulantes, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Tem hora que a gente pega uns trava-línguas aí no Evangelho. Então, ó, para você ver, não vamos ser radicais. Se nós estamos numa condição mais abastada de riqueza, então não vamos maldizer a condição menos favorecida. Ela é só uma condição. Ela não é um fator determinante de evolução ou não. Então, que nós saibamos respeitar o nosso próximo, respeitar os nossos irmãos, as suas limitações, nos respeitar, nos valorizar nas nossas buscas, isso também é importante. A gente reconhecer o nosso sacrifício por nós mesmos e pelo outro. Porque nós amamos alguém nos ama de alguma forma. E esse sentimento, e essa busca, e essa energia que nos move, nos faz a todo instante progredir, né? Seja em prol da minha individualidade, em prol do coletivo. E através de estudos como esse, que nós vamos então aí criando o discernimento para saber o quanto que as situações me fazem mal e o quanto elas me aproximam do Criador, quanto elas me aproximam de uma verdade espiritual aí que eu busco, de uma verdade espiritual que me traz uma ascensão espiritual. Bom, é um capítulo que vale muito a pena ser lido e relido. A gente lê às vezes aqui para trazer para vocês, mas mesmo assim ainda gera um trava-língua na hora da explicação. Mas é importante você absorver cada contexto trazido então pelo Evangelho. Então, essa foi a minha contribuição dessa semana. Semana que vem nossos amigos estão de volta, não deixe de acompanhar. Gostou? Envia para alguém. Ou então, reveja de novo, né? Coloque ali o áudio, escute, aprenda, comente, participe, porque o feedback de vocês é importante para a gente melhorar, para a gente saber qual a melhor forma de levar para vocês aquilo que vocês estão buscando aqui, né? É uma forma da gente entender se nós estamos aí conseguindo levar a essência do Evangelho aos corações. Agradeço muito a todos vocês que estiveram até aqui agora. Agradeço muito a coordenação desse estudo por me possibilitar estar aqui hoje com vocês. Um excelente fim de domingo e uma semana abençoada a todos vocês. Beijão, tchau!